Em resposta ao pedido da Mãe do Mundo, eu venho para imprimir nos 4 corpos inferiores da Terra e de suas evoluções a impressão da presença eletrônica do Cristo cósmico. Então assim, agora que o Sr. Maitreya expôs todas essas questões, né, e que a gente às vezes fica um pouco, nossa, o buraco é bem mais embaixo do que eu imaginava, né, a gente fica assim um pouco, pode ficar às vezes um pouco mexido. Agora ele vai trazer uma irradiação, né, ele vai trazer uma dispensação de luz para sobrepor isso e invocar a vitória da luz, né? Então, em resposta ao pedido da Mãe do Mundo, eu venho para imprimir nos 4 corpos inferiores da Terra e das suas evoluções a impressão da presença eletrônica do Cristo cósmico. Que os planos da matéria sejam assim carregados neste dia com o raio de rejuvenescimento de Maitreya. E que as energias do Cristo cósmico iniciem as espirais de integração divina para o ano novo e para o novo século. Eu empresto o impulso de meu momentum e os fogos do meu corpo causal para a derrubada desses cambistas que adentraram o templo da Mater, o templo da Mãe, que a Mãe dedicou à luz da pureza. Que os manipuladores que empregam a mídia de massas para estabelecer os seus focos de paganismo e do culto do sexo respondam neste dia perante o tribunal do fogo sagrado e perante o trono da Virgem Cósmica. Portanto, filhos do não sejais enganados pelos caídos. Sobretudo, não sejais enganados por vós mesmos, pois a Mãe não é zombada. Aquilo que eles plantaram, eles também colherão. E aqui está a imagem do Arcanjo Miguel, dada pelo movimento do Eu Sou. E o Sr. Maitreya então nos recomenda um livro de Wilson Bryan Key, chamado Subliminal Seduction, Sedução Subliminar. Infelizmente esse livro não está disponível no português, não tem tradução, mas tem outros títulos desse mesmo autor que estão disponíveis, e é um autor que se dedicou a expor essas estratégias, né? Estratégias que os caídos utilizam para comunicar essas mensagens subliminares e fazer esses implantes, né? Este trabalho é um serviço à Mãe Maria e às suas crianças, e ele recebe, portanto, a bênção de todo o espírito da Grande Fraternidade Branca. Que todos os que desejam cumprir os requisitos para o teste de suas almas no caminho da iniciação estudem esse livro, e então invoquem os fogos de Deus Todo-Poderoso para a transmutação dos crimes hediondos contra a raça humana praticados pelos manipuladores. Então é sempre bom, né, a gente saber quais são as estratégias que eles utilizam para a gente poder se proteger quando a gente percebe que eventualmente nós estejamos sendo expostos a elas, né? Mas agora, uma coisa muito prática que nós podemos fazer é simplesmente não assistir televisão, né? Jogar fora a televisão, nunca mais olhar para aquilo lá, porque na hora que você liga aquele botãozinho ali, você está abrindo a porta para o inimigo. Então, é a primeira disciplina aí que seria interessante a gente observar para poder estar mais íntegro no caminho da iniciação. Não tem nada de bom assim que possa vir de assistir televisão, né? Seja noticiário, seja programa, qualquer coisa assim, você vai estar sempre exposto a essas mensagens subliminares, a esses anúncios, né, nefastos, né? Então, realmente assim, é uma coisa que pra mim já faz uns 15 anos assim que eu nunca mais tive TV, e vocês podem ter certeza que não vai fazer falta nenhuma. Minha mensagem, então, para os guardiões da chama e para todos os que estão determinados a guardar a chama da vida é esta. Se desejais receber as iniciações de Maitreya, deveis guardar a citadela da consciência pela ação da invocação ao mais alto Deus. A gente deve guardar a cidadela da nossa consciência, né? A principal ferramenta para isso é a invocação ao mais alto Deus, né? As nossas orações, os nossos decretos. E é muito importante também a gente governar a nossa atenção, né? A gente saber muito bem para o que a gente está dando nossa atenção, né? Porque é por meio da visão que a gente recebe esses estímulos, né? Então, se a gente der atenção para algo que traz estímulos negativos, nós vamos estar absorvendo esses padrões negativos. E de forma contrária, se nós dermos atenção para a nossa presença do Eu Sou, para o nosso Cristo pessoal,
para os mestres, para essas mensagens, estudarmos os ensinamentos, né, e nos dedicarmos à alta cultura, à arte, à música, como o Sr. Maitreya nos convidou a fazer nas aulas anteriores, né, escutar a música dos grandes compositores, né, obras dos grandes escritores da literatura mundial. Dessa forma a gente está colocando nossa atenção sobre padrões divinos, né, obras que realmente elevam a alma, elevam o coração e nos permitem realizar melhor o nosso Cristo, né? Então, que nós sejamos cada vez mais criteriosos com relação ao que nós permitimos receber a nossa atenção. A nossa atenção é o nosso maior dom, assim, é uma dádiva, né? É como se fosse um ouro que nós temos na mão, assim. Nós vamos empregar onde isso, né? A gente não pode simplesmente vender a nossa atenção assim como se fosse uma coisa de baixo valor. Deveis invocar o selamento de toda a vossa consciência, ser e mundo, por meio da proteção abençoada do tubo de luz e da chama violeta. Deveis invocar o selamento de todos os níveis de consciência nos planos da matéria, de todas as influências inferiores ao Cristo cósmico, a vossa presença eu sou e Cristo pessoal. Então é por meio dessa invocação, né, quando a gente coloca o tubo de luz ao nosso redor, faz as nossas invocações da chama violeta, nós estamos nos protegendo desses padrões, né, desses bombardeios constantes, né, que parte deles acontecem, como eu expliquei, pela mídia, pelos filmes, mas tem a parte, né, que o Sr. Maitreya mencionou anteriormente também, que vem por meio de... Deixa eu encontrar aqui, onde que tá? Aqui. Raios psíquicos, raios da morte, projeções de outros planos da consciência, né, o plano astral, pelos desencarnados e tudo mais. Então, essa parte nós precisamos fazer a invocação e nos selar no tubo de luz, utilizar a chama violeta para consumir, né, essas influências, tirá-las da nossa vida, ficarmos selados no tubo de luz e nenhum desses raios, essas projeções conseguem entrar no nosso mundo porque nós estamos selados em Deus, né? E para manter esse selamento nós precisamos estar fazendo boas escolhas, né? Não adianta nada a gente invocar o tubo de luz e aí depois fazer um monte de coisa assim impensada que abre a porta da nossa consciência para que essas coisas retornem a nós, né? Essas influências malignas. Então é um esforço duplo. A gente invoca, a gente pede a proteção divina, conta com toda essa ajuda, né? Pede pela proteção dos arcanjos, tubo de luz, a chama violeta, mas ao mesmo tempo nós temos que zelar nos momentos que nós não estamos diante do altar, né? Trazer muita consciência para cada atitude, para cada ação, para que nós não estejamos abrindo a porta, né? Assim, por meio de uma ação impensada, para que essas coisas cheguem a nós, né? Em nome de Jesus o Cristo, e em nome do Deus vivente, deveis exigir a derrota e expulsão total em vosso subconsciente dessas influências que foram inseridas ali pelos caídos, que vieram no calar da noite e plantaram as sementes do maligno, para que elas crescessem como joio, estrangulando assim o bom trigo das virtudes do Cristo. Deveis reconhecer que, além da exposição do mentiroso e da sua mentira, que descobrireis em Subliminal Seduction, há influências mortais e hipnóticas emanando de fontes no campo do inimigo, que vos estão bombardeando dia e noite com a vibração do encanto dos sentidos e da ambição do ego, que é o aprisionamento da alma. A campanha que está sendo promovida na mídia, que é a guerra da própria morte, é apenas a ponta do iceberg. Então vou retornar aqui e ler novamente tudo que o Sr. Maitreya fala para a gente fazer, né? Para a gente ter isso bem claro, assim, saber qual é o nosso plano de ação, né? Diante de uma questão tão profunda, né? Tão intensa, forte, assim, a gente tem que ter um plano de ação claro, né? Para vencer todas essas coisas. Né? Guardar a cidadela da consciência pela ação da invocação ao mais alto Deus, ou seja, a principal arma é a espada da palavra, né? A gente fazer os nossos decretos dinâmicos, fazer as nossas orações, fazer os nossos fiats, né? Por meio disso nós estamos invocando o fogo sagrado nas nossas vidas e nos isolando dessas influências, né? Em segundo lugar, invocar o selamento de toda a nossa consciência, nosso ser e nosso mundo, por meio da proteção abençoada do tubo de luz,
e da chama violeta, né? Isso aí nós devemos fazer todo dia, realmente, não pode faltar um dia, assim, o tubo de luz, hoje em dia, assim, a primeira coisa que eu faço de manhã, acordo de manhã, tô sentando, assim, na cama, já tô fazendo tubo de luz mentalmente, assim, né? Depois eu faço de novo diante do altar, mas não saia da porta da sua casa sem fazer o seu tubo de luz, assim, isso é fundamental. E mesmo dentro de casa, assim, não sai fazendo um monte de coisa no dia antes de fazer o seu tubo de luz, né? Porque você vai se protegendo dessas emanações, né? No plano astral, no plano emocional, né? Os desencarnados, todas essas coisas aí que podem nos pegar se nós estivermos desprotegidos, né? Tá totalmente nas nossas mãos, né? A gente pode escolher fazer a invocação ou não fazer a invocação. Mas se nós fizermos a invocação, nós vamos estar protegidos, não precisamos ter medo de nada, né? Então, invocar o tubo de luz, pronto, né? Invocar o selamento de todos os níveis de consciência nos planos da matéria, para que eles sejam protegidos de todas as influências inferiores ao Cristo cósmico, a vossa presença do Sou e Cristo pessoal. Então a ferramenta principal aqui é o tubo de luz, né? Nós podemos também fazer, obviamente, invocações ao Arcanjo Miguel, né? Aos anjos da proteção, os anjos das legiões de Miguel, e fazer também os decretos de Astreia, né? A Astreia, ela traz o padrão e o círculo de chama azul, que nós podemos traçar esse círculo ao redor da nossa casa, nós podemos colocar a espada de chama azul ao centro da nossa casa, erguida bem alto, para expulsar da nossa casa todo e qualquer desencarnado, toda e qualquer emanação dos caídos, né? Eu recomendo fazer isso todos os dias, assim, antes de dormir, né? Para proteger a casa, pede a mesma coisa com relação aos 4 corpos inferiores, né? Para que eles sejam selados, para que a gente fique protegido durante a noite, né? Enquanto o veículo físico dorme. E depois ele nos fala para exigir a derrota e a expulsão total em nosso subconsciente dessas influências, né? Nós temos esse poder, com a autoridade da nossa presença do Sol, com a autoridade do nosso Cristo pessoal, de exigir, né? Exigir que o Divino interceda por nós e expulse, e derrote totalmente todas essas influências, todos esses implantes, né? Que eles sejam expulsos da cidadela da nossa consciência. E ele coloca aqui que realmente é uma guerra, né, que está sendo travada na mídia, nos filmes, nos programas de TV e tudo mais. É uma guerra mesmo, a guerra da própria morte que quer implantar essas coisas na nossa consciência, né? Se nós permitirmos, estaremos nos afastando do caminho da iniciação, do caminho da realização do nosso Cristo. E aqui ele menciona a vibração do encanto dos sentidos e a ambição do ego. Esses dois aspectos eu vou esclarecer um pouquinho, né? Nas doutrinas orientais isso é muito presente, né? Eles colocam a atração dos sentidos como o principal inimigo da alma em evolução, né? Porque os sentidos, o que são os sentidos, né? O tato, o olfato, paladar, visão. Então, essas coisas são questões físicas, né? Estão ligadas ao nosso veículo físico, está ligado à carne, à matéria, né? Então, a matéria, ela quer evitar a dor e ela quer ter prazer, né? Então, ela vai buscar aquilo que é agradável aos sentidos. Ela vai buscar aquilo que é agradável ao tato, né? Que eu mencionou no culto da morte, né? No culto do sexo, perdão. Isso é muito presente, né? Você busca o prazer físico, o prazer tátil, né? Do tato. Ou na visão, né? Você vai buscar coisas que sejam agradáveis à visão, assim, mas não de uma forma de estar absorvendo padrões divinos, né? Coisas que a gente goste. Por exemplo, se você estiver vendo a imagem de uma pessoa seminua, né? Assim, que seja atrativa à visão, né? Por exemplo, isso seria um exemplo da atração dos sentidos na visão, né? Vocês podem ver como isso é utilizado, né, nas propagandas, por exemplo, aquelas propagandas de perfume, né, que são sempre uma pessoa meio pelada, com aquela voz assim sexual, né, então, aí está muito presente, né, isso em toda a mídia, assim, né. Então, essa é o encanto dos sentidos, né, quer dizer, é manter os nossos sentidos aprisionados a esses prazeres fugazes que não trazem nada para a evolução da nossa alma, né. A gente precisa superar isso, realmente, falar, não, em vez de eu buscar
evitar a dor a todo custo e querer prazer a todo custo, mas é um prazer que é fugaz e que passa, e que depois não sobra nada. A gente deve, é preferível que a gente busque aquela dor que faz a nossa alma crescer, né? O sacrifício de caminhar, de oferecer os aspectos inferiores da nossa consciência diante do nosso altar. Isso é o caminho iniciático, né? A gente se purificar, a gente se limpar desses apegos que nós temos ainda à carnalidade, à matéria, para podermos receber o Espírito, né? Para podermos caminhar de mãos dadas com Deus, realizando o nosso Cristo. Então é superar o encanto dos sentidos e a ambição do ego, né? No caso do materialismo ali, da adoração à besta do dinheiro, né? O bezerro de ouro, tá muito clara essa questão da ambição do ego, né? Que é ficar rico, ficar rico, ficar rico, por quê? Para ter status, né? Para ter para ser reverenciado como se fosse um deus, assim, dentro da estrutura de uma sociedade que está totalmente desconectada de Deus, né? Que tá os padrões segundo os quais as pessoas são reconhecidas ou recusadas assim dentro da estrutura social não reflete a realização espiritual das pessoas, né? Reflete a capacidade de manifestar o que é necessário para ganhar dinheiro, para se destacar, para adquirir um status na sociedade, né? E muitas vezes pisando em cima dos outros, né? Passando por cima, sem estar realmente servindo ao propósito divino, né? Claro que assim, nem todo mundo que ganha dinheiro, que é rico, que é bem sucedido, faz isso, né? Tem pessoas que são bem sucedidas cumprindo seu propósito divino, servindo as outras pessoas, né? E não tem nada de errado nisso. Mas no caso de Wall Street ali é um exemplo bom disso, assim, do primeiro caso, né? Porque são pessoas que estão ganhando dinheiro em cima de dinheiro, né? Que não estão realmente realizando nenhum serviço em favor da sociedade, né? Elas pegam dinheiro e manipulam dinheiro para gerar mais dinheiro, né? Então aí tá bem claro, assim, uma atividade que, inclusive na doutrina cristã, tradicionalmente eles se colocam contra, né? A usura em geral, assim, a prática de ganhar dinheiro em cima de dinheiro, né? Se a gente quiser ganhar dinheiro de uma forma justa, a gente tem que oferecer algo, né? À sociedade, oferecer um serviço, algo que vai gerar riqueza, gerar evolução para as pessoas, né? Ou prover um serviço necessário na vida cotidiana das pessoas, né? Não sei se eu estou desviando um pouquinho do tema aqui. Vamos continuar.